A Constituição brasileira, se não é a melhor, eu diria que está entre as 3 melhores do mundo. Trouxe um código de ética na administração pública. Graças a isso, nós conseguimos evoluir no combate à corrupção. A Constituição, já em 88, colocou um capitalismo moderno, a defesa do consumidor, a defesa do meio ambiente. O Brasil tem assim uma fúria legiferante que poucos países têm. Tudo acaba sendo regulamentado pelo Legislativo. O ex-ministro do STF, Aires Brito, esteve aqui no programa e disse que o Brasil tem uma das melhores constituições do mundo. O senhor é autor de mais de 15 livros de direito constitucional. O senhor concorda com essa afirmação? Eu concordo. Concordo. A Constituição brasileira, se não é a melhor, eu diria que está entre as 3 melhores do mundo. A Constituição brasileira trouxe vários pontos importantíssimos, entre eles, que é um diferencial, trouxe um código de ética na administração pública, que é o artigo 37. Graças a isso, nós conseguimos evoluir no combate à corrupção. Então, a Constituição tem seus defeitos, mas é uma das melhores do mundo. Muito do que está acontecendo agora, então, é por causa da herança que a Constituição nos deu. Certamente, eu diria, é um legado da Assembleia Nacional Constituinte. Pela primeira vez se previu ato de improbidade, por exemplo, a sanção de inabilitação para o exercício de cargos públicos da improbidade administrativa. Com base nisso, foi possível editar a lei da ficha limpa, ou seja, houve uma evolução, não só nessa área. A Constituição de 88 trouxe a maior declaração de direitos humanos de qualquer Constituição, estabelecendo um regramento mínimo que o Estado deve respeitar em relação ao indivíduo. E isso fez também prosperar, nesses quase 30 anos que se aproximam, toda uma teoria brasileira de direitos fundamentais. Agora, não demorou, ministro, 30 anos até que o Brasil se voltasse para o combate à corrupção, já que isso já estava lá na Constituição? Não, veja, 30 anos na história de um país, na história de uma legislação, numa Constituição, é um período importante, mas não é um período tão longo. Nós temos que, eu diria, agradecer à Constituição, porque o Brasil vive o maior período de estabilidade democrática e do respeito ao Estado de Direito desde o início da República. Nenhuma Constituição, desde o início da República, conseguiu tanta estabilidade quanto a Constituição brasileira, com todos os seus defeitos, mas principalmente porque, além de um código de ética, como eu disse no artigo 37, além dos direitos fundamentais, a Constituição apostou muito no fortalecimento das instituições. Esse fortalecimento foi ocorrendo ao longo da primeira década, a segunda década da Constituição, e as instituições, principalmente Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, Advocacia Pública, aquelas ligadas à defesa das normas jurídicas, ao se fortalecerem, possibilitaram um combate à corrupção. Então, foi algo que paulatinamente foi crescendo e gerou esse clima propício de hoje. Agora, nesses 30 anos, houve um amadurecimento institucional ou as instituições nesse momento estão em crise aí, junto com essa crise política? Não, houve, e essa pergunta é importantíssima, porque houve, primeiro, um fortalecimento institucional. O legislador constituinte em 88, olhando para trás, ele percebeu que no Brasil o equilíbrio entre executivo e legislativo sempre foi muito tênue. Por isso, uma série de períodos de exceção que nós vivemos, desde o início da República, com Floriano Peixoto, depois com Getúlio Vargas, depois os 20 anos do regime militar. O que fez o Constituinte? Fortaleceu o ramo justiça. Não só o Supremo, o Poder Judiciário, mas aqueles que acessam a justiça, Ministério Público, Defensoria Pública, Advocacia Pública. Então, houve primeiro um fortalecimento formal no texto. Depois, nos primeiros anos, a edição das leis de cada uma das carreiras, essa nova dinâmica entre os poderes, houve um fortalecimento não só formal, um fortalecimento real, um amadurecimento, e isso possibilitou o que nós encontramos hoje. Agora, crises todos os países vivem, porque os países
superam as crises, porque as instituições estão fortes. Não há um país do mundo, um país de uma democracia grande como o Brasil, que nos últimos 30 anos viveu 2 impeachments. E as instituições continuaram funcionando normalmente. Ou seja, a Constituição apostou no fortalecimento institucional e deu certo. Houve alguma quebra da instabilidade nesses 2 impeachments que o Brasil viveu? Não, veja, em momento algum houve quebra da estabilidade institucional. Seja no primeiro do ex-presidente Collor, seja no segundo impeachment da ex-presidente Dilma, a pressão política, as divergências políticas, as manifestações populares, isso tudo faz parte da democracia. Agora, num caso ou no outro, em ambos, as partes, quando não concordavam com alguma decisão da Câmara ou do Senado, procuravam o Supremo Tribunal Federal. Ou seja, as instituições funcionaram corretamente. Se nós somarmos os mandados de segurança do impeachment, em relação ao impeachment do ex-presidente Collor e da ex-presidente Dilma, nós temos mais de 80 mandados de segurança. Mostra que tudo foi feito dentro exatamente do texto constitucional e quem não concordava procurava o guardião da Constituição, que é o Supremo Tribunal Federal. A que o senhor atribui o Brasil ter uma das 3 melhores constituições do mundo? Talvez a nossa má experiência por muitas e muitas décadas, não termos respeitado, enquanto país, os governantes não terem respeitado a Constituição. Ou seja, o aprendizado do desrespeito à Constituição fez com que o legislador constituinte tomasse precauções. E essas precauções foram exatamente fortalecer o Poder Judiciário, o Legislativo, para que eles pudessem fazer um contraponto à tradicional hipertrofia do Executivo no Brasil. Então, a experiência passada, a má experiência passada com quebra de normalidade, fez com que nós já colocássemos preventivamente na Constituição mecanismos para se evitar grandes problemas institucionais. Nós tivemos, nesses 30 anos, grandes problemas políticos, econômicos, sociais, mas institucionais, a Constituição conseguiu, com antídotos prévios, conseguiu resolver. E quais são esses outros textos constitucionais que se equivalem ao brasileiro? Cada texto tem a sua característica. A Constituição portuguesa é uma Constituição muito boa, foi ela, que é de 76, junto com a Constituição espanhola de 78, foram os 2 grandes modelos para o Brasil de 88. Mas eu ficaria entre elas com a Constituição portuguesa. E um outro modelo que eu colocaria no lado oposto, sintético, mas é uma grande Constituição, é a norte-americana. O senhor falou do texto constitucional, mas e na prática? Falta muito para a gente aplicar o que foi colocado no texto? É uma evolução. Se nós pegarmos em relação a direitos fundamentais, nesses 30 anos, o Brasil evoluiu demais. O Brasil, com base nos princípios da igualdade, na não discriminação, o Brasil adotou, e nisso o Supremo Tribunal Federal teve um papel importantíssimo, o Brasil adotou as pautas mais importantes de todo o mundo. A questão da união estável, homoafetiva, a questão da consagração do direito de reunião, no caso da Marcha da Maconha, a questão da lei da biossegurança. O Brasil avançou, a defesa do meio ambiente. Agora, logicamente, isso paulatinamente vai se alterando, porque a sociedade também muda. Se nós formos pensar, eu sempre para os alunos coloco isso, primeiro que os alunos, a grande maioria dos alunos, nem era nascida na Constituição de 1988. E segundo, não existia nem fax, quanto mais internet, WhatsApp. A partir do momento que a tecnologia muda, os costumes mudam, a interpretação também às vezes muda. Isso não desvaloriza a interpretação anterior e nem a Constituição. Isso só solidifica um amadurecimento democrático. Faz sentido, então, a Constituição ter 99 emendas hoje ou isso é um sinal de esgotamento do texto? Não, esse é um sinal, eu diria, da parte ruim da Constituição.
A Constituição, também como todo trabalho feito pelo homem, todo trabalho humano, tem defeitos. A Constituição tratou de muitos temas que não são materialmente constitucionais. Não haveria necessidade da previsão constitucional. Vou dar um exemplo para você, a previsão de proteção ao Colégio Dom Pedro II no Rio de Janeiro está na Constituição. Eu não estou dizendo que não se deva proteger o colégio, mas não é matéria constitucional. A partir disso, quando houve a modernização do Estado, houve necessidade de alterar algumas normas que não deveriam estar lá, alguns monopólios, por exemplo. Então, essas, eu diria, não são nem 99, né? Na verdade, já são 105, porque tem 6 emendas constitucionais de revisão. São 99 normais e mais 6 de revisão. É um recorde mundial. Mas porque a Constituição excedeu aonde não haveria necessidade. Isso é facilmente entendido, porque naquele momento todos os grupos políticos queriam se garantir do passado, que eu disse para você colocar já mecanismos preventivos, colocando o seu pleito na Constituição. Mas isso não retira, ao meu ver, não retira a importância da Constituição. E o fato da gente ter uma Constituição analítica, né, um texto mais longo, completamente diferente do texto americano, isso engessa a legislação brasileira, as normas? Obviamente, o fato da Constituição ser mais analítica traz 2 problemas, eu diria. Muito mais trabalho para o Supremo Tribunal Federal, porque sempre se encontra um paradigma na Constituição para se arguir a inconstitucionalidade. Nós recebemos o Supremo em um mês, o que a Suprema Corte recebe em uma década. Então, por quê? Porque o texto é extremamente aberto. Mas, da mesma forma que lá se faz uma interpretação construtiva, a partir de princípios, aqui também é possível, isso sem que haja um engessamento. Em algumas matérias, realmente, o texto é muito claro, não deveria estar na Constituição, deveria haver uma desconstitucionalização. Mas não impede que haja uma evolução. Esse é outro ponto importantíssimo. O fato da Constituição ser analítica não impede que haja uma progressividade na interpretação constitucional, como vem sendo feito há esses 30 anos. Na interpretação ou modificações legislativas? Nas 2 questões. Se nós pegarmos as primeiras decisões do Supremo Tribunal Federal em relação ao mandado de injunção, o Supremo interpretava, logo após a Constituição, de 88 até 92, 93, o Supremo interpretava mais restritivamente. Com a necessidade de uma implementação maior, ou seja, com a exigência social, cultural, de uma implementação, o Supremo foi evoluindo. A mesma coisa a legislação. A legislação, algo que em 1989, se fosse editado, seria inconstitucional, talvez hoje já não seja, porque há uma evolução. Mas, obviamente, é da nossa tradição um excesso de legislação também. Não é só um excesso de normas constitucionais. O Brasil tem assim, uma fúria legiferante que poucos países têm. Tudo acaba sendo regulamentado pelo Legislativo. Então, isso também acaba dificultando uma progressividade. Mas eu faço um balanço extremamente positivo nesses 30 anos. Geralmente as críticas vêm de setores econômicos, né? O Brasil, a Constituição de 88, ela adotou o livre mercado, a livre concorrência, o regime capitalista, não há nenhuma dúvida, mas ponderou com alguns princípios importantes, a defesa do consumidor, a defesa do meio ambiente, ou seja, a Constituição já em 88 colocou um capitalismo moderno, principiologicamente, e algumas normas de monopólio, aí sim algo arraigado no passado. Essas já foram afastadas. O restante, principalmente o artigo 170, é uma questão de interpretação. Ora se pondera que é mais importante o meio ambiente, a questão, por exemplo, do amianto, que foi julgado o ano passado no Supremo. Ora se pondera que aí não, a livre concorrência, o livre mercado é mais importante, mas não há um engessamento, porque agora é principiológico. As regras que engessavam realmente, o monopólio da cabotagem, juros de 12%, ou seja, regras absurdas,
Regras que são regras de mercado não devem nem estar na lei, quanto mais na Constituição. Essas foram retiradas. O que se deve fazer é sempre uma interpretação buscando o que a Constituição consagrou. É o regime capitalista, um sistema de livre concorrência, mas com respeito ao trabalho, com respeito ao cidadão, respeito ao consumidor. Na Constituição também estão normas trabalhistas, previdenciárias, que nesse momento estão em debate na sociedade. Se não estivessem constitucionalizadas, seria mais fácil alterar, mas, por outro lado, é uma garantia também para o trabalhador? Então, a questão previdenciária é a grande discussão. Seria mais fácil alterar a Previdência se não houvesse previsão constitucional? Obviamente que sim. Mas por que nesses 30 anos nenhum Congresso e nenhum presidente da República, ninguém enviou uma proposta desconstitucionalizando a Previdência? O que se enviou é a emenda 20, a emenda 41, a emenda 43, agora a nova previsão, mudando requisitos, mas não retirando do texto constitucional. Porque na cultura brasileira, os direitos previdenciários são tidos como direitos fundamentais. Não que não se possa alterar, você se aposentaria com X anos para outros anos, mas não se pode deixar também a pessoa a livre vontade de uma maioria simples. Então, cada ano, cada novo governo vai mudando e as pessoas não têm segurança jurídica. É possível alterar, mas deve-se ter segurança jurídica. Então, a questão previdenciária já é arraigada como um direito. É por isso que eu disse, nenhum presidente, nenhum Congresso tentou excluir da Constituição. Eles querem alterar o texto constitucional. A Constituição foi promulgada com mais de 300 dispositivos a serem regulamentados, sobre os quais não se conseguiu chegar a um acordo. Hoje, a Câmara fez um levantamento, são 119 dispositivos. Isso gera um prejuízo para a democracia? Veja, eu, até com todo o respeito ao legislador constituinte, veja, se 30 anos depois, 119, você disse, 119 não foram regulamentados, é que também não estão fazendo falta para o país. Ou seja, isso demonstra o excesso de normas previstas na Constituição. Há muitas regras na Constituição que nem demandam essa regulamentação. As mais importantes foram, e eu diria, das mais importantes, talvez a que não tenha sido, e é realmente muito importante, a questão da greve do serviço público. Isso realmente foi, ao meu ver, uma omissão legislativa muito grande. Houve até a emenda 19, em 98, 10 anos após a Constituição, tirando a exigência de lei complementar para uma lei ordinária, e nem assim foi regulamentado. Um dos motivos pelo qual o Supremo mudou a sua interpretação no mandado em injunção e regulamentou. Mandou aplicar, com algumas alterações, aplicar a legislação do serviço privado, do empregado normal. Então, aquilo que eu te disse no início, as grandes regulamentações foram. O que não foi, a mutação constitucional, a interpretação foi se adaptando. Porque senão, se fossem 119 normas importantíssimas, o país estaria parado 30 anos depois. Mas aí nessa lacuna não age o Supremo no lugar do Congresso? Em alguns casos, o Supremo, em outros casos, o próprio Executivo, continua valendo a regulamentação do Executivo, mas a Constituição trouxe esse mecanismo de freios e contrapeso. Não é o Supremo, e às vezes se faz essa crítica, não é o Supremo que quis invadir a competência do Congresso. A Constituição que disse, na omissão, você pode regulamentar até que o Congresso regulamente. Então, 30 anos de omissão, no caso da greve do serviço público, está regulamentado. A hora que o Congresso aprovar, vale o que o Congresso aprovou. Ou seja, aqueles mecanismos, olhando para trás, que o legislador constituinte fez para que não houvesse crise, aqueles mecanismos de superação da crise. Qual é o limite da atuação do Supremo, nesse caso, para não ser taxado de ativismo judicial? Eu faço uma escala do que é interpretação constitucional, vai ampliando o que é ativismo judicial
e o que são excentricidades judiciais. A interpretação constitucional, exatamente, é a função típica do Supremo Tribunal Federal. Quando uma norma editada pelo Congresso tem duas, três, várias interpretações, aquela interpretação quem dará, em última instância, de acordo com a Constituição, é o Supremo. Obviamente, a interpretação, às vezes, cabe na interpretação, isso no mundo todo, um subjetivismo, que seria a questão do ativismo judicial. Dentre várias interpretações, uma avança mais a questões sociais, econômicas, e o ativismo é realizado desde o juiz de primeira instância até o Supremo, no mundo todo. Quando um juiz julga um caso, por exemplo, de aborto, obviamente esse juiz está levando em consideração a sua criação, a sua experiência pessoal, a sua religião ou não religião, e a partir disso ele, às vezes, constrói uma interpretação mais ativista. O grande problema é quando esse ativismo vira uma excentricidade. O que seria excentricidade? Seria o eu acho que. Quando o magistrado, seja o juiz, seja o ministro do Supremo, ele diz, não, eu acho que aí está errado, o Congresso está errado, eu acho que deveria ser assim. Teve algum caso de excentricidade que o senhor o eu acho que apontaria? É uma excentricidade. A Suprema Corte, um grande juiz, um Justice Holmes da Suprema Corte, dizia que a Suprema Corte podia muito, mas não podia tudo. Ela podia atuar nas moléculas da Constituição, mas não podia mover toda a massa, ou seja, entre a interpretação, até construir um pouco, mas não podia dizer que o amarelo é verde, por exemplo. E quando isso ocorre, realmente, isso pode gerar alguns problemas. Eu acredito que o Supremo Tribunal Federal, o Poder Judiciário como um todo, acertou nesses 30 anos muito mais do que errou, mas todos os poderes, todos os órgãos erram também. Eu entendo que o excesso de ativismo, chegando até essa questão da excentricidade, se deu principalmente nesses 30 anos em casos político-eleitorais, de legislação política eleitoral. Cláusula de barreira? Na verdade, que seria a cláusula de desempenho, porque depois de uma ampla reforma, e nós sabemos a dificuldade que é o Congresso Nacional editar uma ampla reforma política. E não é o Congresso brasileiro, qualquer legislativo, qualquer parlamento, porque está mudando as regras do jogo pelas quais eles mesmos foram eleitos. É complicado. Foi feita uma grande reforma, uma cláusula de desempenho que não impediria o parlamentar de assumir, mas não teria série de benefícios, fundo partidário. O Supremo negou a liminar, ou seja, negando a liminar, todos os partidos perceberam, agora é para valer. Depois de duas eleições, duas eleições gerais, quando era para ser implantado, declarou inconstitucional. Esse foi, a meu ver, uma excentricidade. E, infelizmente, isso possibilitou hoje nós termos mais de 30 partidos. A questão da verticalização, numa determinada eleição, em 2002, o TSE entendeu que a Constituição interpretava que quem lançasse candidato federal não podia se aliar com seu adversário federal nos estados. Veja, nós já tínhamos tido 3 eleições presidenciais, o mesmo texto constitucional. O Congresso reagiu, aprovou uma emenda constitucional rapidamente dizendo não existe isso, e o Supremo também disse, tudo bem, só que só vale para a próxima eleição. Agora vale o que nós interpretamos. Foi a única eleição com verticalização, uma excentricidade. Existe um caso que vem desde a Constituição, né, que foi objeto de polêmica na Assembleia Nacional Constituinte, que é o embate presidencialismo-parlamentarismo, que até hoje não foi resolvido, né? Esse é um caso também que o Congresso teria que decidir, mas acabou no Supremo? Essa é uma questão que houve um mandado de segurança de 5 parlamentares, porque o Constituinte previu que 5 anos após a Constituição haveria uma ampla revisão constitucional, que foi também uma revisão muito enxuta, 6 emendas, que seria precedida essa revisão do plebiscito, onde ganhou o presidencialismo. E aí a discussão,
é possível, mesmo tendo ganho o presidencialismo, tendo sido mantido o presidencialismo, uma emenda constitucional para mudar o regime para parlamentarismo? Houve mandato de segurança, eu até herdei o mandato de segurança do ministro Theory. Na verdade, lá atrás era o ministro Nery da Silveira, foi passando, e eu herdei do saudoso ministro Theory Zavascki, mas os parlamentares dos 5, 4 não foram reeleitos e o único desistiu. Então, isso vai ficar para o futuro. Com certeza, quando for debatido, vai chegar ao Supremo, então eu não poderia aqui me antecipar, mas é uma questão interessantíssima. Eu agradeço a presença no programa e até a próxima. Eu que agradeço a possibilidade. Obrigado. Nossa, tinha muita coisa ainda que eu queria abordar, mas realmente, como o senhor falou, 25 minutos é muito pouco, né?